Salve a igreja para o Pai do Senhor Jesus, amém? Abramos nossas Bíblias no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São João, capítulo de número 4. Louvado seja Deus, versículo 23 e 24. João, capítulo 4, versículos de número 23 e 24. Não é proibido adorar, não é proibido glorificar. Aleluia, Jesus está na casa. Jesus está neste lugar. Glorificado seja Deus. Ele promete estar no meio do seu povo. João capítulo 4. Não é epístola, viu, irmãos? Às vezes nós vamos lá no finalzinho da Bíblia. Não é primeiro nem segundo João, é João. É Evangelho. É o quarto livro do Novo Testamento. Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu São João. Às vezes o irmão confunde. Tem João e tem 1 João, 2 João e 3 João. Aí são as epístolas. João é o Evangelho. João se encontra depois do livro de Lucas e antes de Atos dos Apóstolos. João capítulo 4, versículo 23 e o versículo 24. Todos encontraram, amém? Amém, igreja? Glória a Deus, louvado, exaltado seja o nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Vamos ler? Versículo 23 do capítulo 4 e o versículo 24. Mas a hora vem, e é agora, talvez na sua tradução está escrito assim, já chegou. Então, mas a hora vem e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Versículo 24. Deus é espírito, e importa que os que adorem, o adorem em espírito e em verdade. Repita comigo, Deus é espírito, e importa que os que assim o adorem em espírito e em verdade. Poder estar adorando, glorificando, exaltando ao nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvado seja o nosso Deus. Aleluia. Tema de hoje, nesse culto de adoração, a adoração que toca o trono de Deus. Aleluia. Eu louvo a Deus pela vida dos irmãos aqui presentes. Louvo a Deus pelos visitantes. E que na verdade eu não os considero visitantes, eu considero de casa. Todos vocês estão em casa. Louvado seja Deus. Amados, a palavra do Senhor vai nos dizer que Jesus chama os seus discípulos e na sua caminhada evangelística ele resolve ir até a Galileia. E havia dois percursos, dois caminhos para ir a Galileia. Um era muito mais extenso, porque tinha que rodear toda a Samaria. E por que rodear Samaria? Porque judeu não se comunicava com samaritanos. Isso é ou era, melhor dizendo, uma rixa, né? Uma intriga que havia acontecido desde o tempo da morte de Salomão. Aonde os reinos se dividiram, criando-se não só Israel, mas criando-se dois reinos, o reino sul e o reino norte. Aonde Israel ficou sendo conhecido como o reino do norte. E uma nação que era formada de 12 tribos se divide em duas nações. 10 tribos formando Israel, continuando, né? A nação de Israel, reino do norte. E duas tribos, quais são elas? Benjamim e Judá. Formava-se a outra nação, que era o reino do sul. Aleluia. E com esta divisão, a palavra do Senhor vai dizer que houve também uma divisão religiosa. Porque o templo, casa de adoração, ficava em Jerusalém, capital do reino do sul.
capital de Judá. E o povo descia de Israel e ia para Jerusalém adorando o templo e voltava para Israel. E aí o rei ficou preocupado. Espera aí. O pessoal sai daqui e vai a Jerusalém. Volta daqui a pouco, eles vão se revoltar contra nós e se retorne e voltar-se para Judá. Então nós temos que criar aqui uma forma, uma maneira desse povo não sair de Israel. Para adorar aqui mesmo. E levantaram-se 2 bezerros. Colocaram um em Dan, ao lado do Monte Gerazim, ou seja, na saída ao norte e na saída ao sul, nos 2 extremos do país, de forma que ninguém nem precisava sair para Judá, nem precisava sair para outra nação estrangeira para adorar a Deus. Porém, era uma adoração idólatra. Aleluia. E diz a palavra do Senhor que com isso, o povo do reino norte, o povo de Israel, foi ficando mal visto aos olhos do povo de Judá. Foi ficando visto como um povo idólatra, um povo que adorava a Deus onde não podia adorar, um povo que adorava as imagens de escultura. E até mesmo aqueles que não se dobraram às imagens de escultura, mas não iam para o templo para adorar, adoravam nos montes, principalmente lá no Monte Gerazim, ou dizer, não é aí o lugar de adorar não, o lugar de adorar lá no templo, então adorar fora do templo seria também como uma abominação. E essa rixa foi crescendo cada vez mais a ponto de um judeu não querer pisar nem em Samaria. Judeu não passava nem nas terras de Samaria. Até o comércio foi proibido. Ninguém comprava nada que viesse de Samaria. Não importa a necessidade. Está precisando de feijão, não tem feijão em casa, mas o feijão vem de onde? De Samaria. Faz arroz branco, não coloca feijão no fogo meio de Samaria. Nada. Não falava, passava um pelo outro como 2 intrigados. E Jesus precisava ir a Galileia evangelizar. Mas Jesus não foi fazer um percurso maior. Andar cerca de dezenas de quilômetros ou mais, arrodeando toda a Samaria para chegar a Galileia. Jesus vai exatamente pelo centro de Samaria, cruzando Samaria. Mas tinha um propósito nisso nesta noite. Tinha um propósito nessa viagem de Jesus, louvado seja Deus. Diga para quem está do teu lado aí, essa viagem não foi em vão. A viagem de Jesus não foi em vão. Diga para ele, a viagem de Jesus não foi em vão. Tinha um propósito. Agora diga assim, a sua vinda aqui não foi em vão. Há um propósito de Deus para esse encontro nesta noite, louvado seja o nome do Senhor. Jesus não foi cruzar Samaria para chegar a Galileia por acaso, havia um propósito. Aleluia. E talvez você que chegou aqui nesta noite, você diga, não, eu fui, porque eu não gosto de carnaval. Então, para não estar no meio do povo, eu não gosto de carnaval, eu não gosto de folia. Aí ele vai para a igreja, não foi por isso que você veio aqui nessa noite. Há um propósito maior, Deus, através do Espírito Santo, e trouxe esse lugar nesta noite para falar contigo nesta noite. Aleluia. E Jesus vai entrando em Samaria. Quando Jesus diz aos discípulos, vamos para Galileia, imagina os discípulos, para uma viagem longa. Jesus, não, vai ser tão longe, não, vamos cortar caminho, vamos por onde? Vamos por Samaria. Imagina os discípulos dizendo, por onde? Por Samaria? O senhor sabe que judeu não passa na terra samaritana, não. Olha, depois Jesus é por lá mesmo que nós vamos. Que direção? Nós vamos na região de Sicar. Vamos passar próximo ao poço onde Jacó cavou para os seus filhos. E diz a palavra do Senhor que Jesus vai quebrando paradigmas. Presta atenção aqui, igreja. Jesus vai exatamente quebrando e quebrou vários paradigmas nessa viagem. Louvado seja o nome do Senhor. A primeira coisa foi entrar no território aonde o judeu não queria entrar. Jesus disse, eu não vou só não, tem mais aqui. Vocês vão comigo. A igreja do Senhor precisa entender isso, que aonde o Espírito Santo nos conduzir, não tem eu não gosto, não tem eu não quero, não tem eu não acho bom. Se o Espírito Santo nos conduz, temos que ir. Mas eu não gosto daquela irmã porque ela não deu a paz do Senhor para mim. Mas eu não gosto daquele irmão porque ele não me deu a oportunidade. Jesus não está perguntando se tu não gosta,
igreja se tu não fala? Jesus nos instrui na palavra a fazer o seu ide, conforme a sua vontade. Louvado seja Deus. Mas eu não vou pregar naquela igreja não, porque eu não gosto daquele irmão. Ô, meu irmão, vai te converter, vai. Precisamos se converter. Louvado seja Deus. Temos que deixar isso de lado. Precisamos deixar isto de lado. Louvado seja Deus. E aí, Jesus, o primeiro paradigma que ele quebra é que ele não está fazendo divisão territorial. Nós falamos, enchemos o peito, estufamos o nosso pulmão e gritamos que somos adoradores. Ah, mas eu sou adorador, mas eu vou adorar, mas eu vou glorificar. Mas muitas vezes nós dividimos o território. Esse pedaço é meu e é da igreja A igreja B não pode entrar aqui porque a igreja C trabalha ali. Ei, presta atenção uma coisa: a única igreja que adora o Senhor, aleluia, é os que adoram em espírito e verdade, sem fazer divisão nem separação. Não tem placa de vitória do povo de Deus, não tem placa de assembleia, não tem placa de Bela Vista nem lá do Rei. Tem adoradores que vai pro céu e acabou. Aleluia! Então Jesus quebra o paradigma entrando no território. E quando ele chega na região de Sicar, antes de chegar na cidade, aleluia, louvado seja Deus. Antes de chegar ali na cidade, Jesus encontra um poço. Esse poço, irmãos, ele já havia sido cavado, um cacimbão, como nós conhecemos aqui, há mais de 1.500 anos atrás, quase 2.500 anos atrás, esse poço tinha sido cavado. Esse poço tinha sido cavado por Jacó e seus filhos. Mas permanecia ali, ainda tinha água. O povo ainda usufruía daquele poço, ainda bebia água daquela fonte. Aí Jesus, a Bíblia diz que Jesus estava cansado da viagem. Crente cansa, irmãos? Crente se cansa evangelizando? Jesus estava cansado. Ah, mas Jesus cansa, nós temos que entender uma coisa. Jesus, quando veio à terra, aleluia, ele se fez carne. Ou seja, a natureza de Jesus era 100% humana. Até porque não tinha graça nenhuma Jesus ser chicoteado na cruz, ou melhor, ser chicoteado e não sentir dor. Não tinha graça nenhuma Jesus ir para a cruz e não sentia as dores dos pés. Se ele fosse Deus, o chicote não valia nada para ele. Se ele tivesse como Deus, ele 100% Deus, os pregos também não lhe causaria dor nenhuma. A coroa de espinho não curaria, ou melhor, não causaria dor nenhuma a ele. Então ele veio 100% homem. É claro que ele tinha a natureza divina, 100% Deus, mas ele também veio como 100% homem. Como cordeiro, ele não estava como Deus, mas ele estava como homem para entender como é a natureza humana, para sofrer como homem, aleluia, para carregar nossa cruz no lugar dele. Então, como homem, Jesus ficou cansado da viagem, tinha sede, teve fome. Aí ele chama os discípulos e diz: olha, eu vou encostar nesse poço e vocês vão comprar comida. Agora, peraí, irmãos, comprar comida onde? Nós estamos na região de Samaria. Vamos voltar para Jerusalém para comprar comida. Está todo mundo cansado daqui que vamos a Jerusalém. E volta com essa comida. Jesus, não. Vocês vão na cidade que está aí na frente, ó. Mas a cidade, você sabe qual é a cidade? É Sicar, é Samaritana, é lá mesmo vocês vão comprar. Mas o paradigma quebrado, meu Padre seja Deus. Jesus está dizendo aqui: olha, que não tem diferença não. Você precisa do samaritano e o samaritano precisa de você. Eu preciso da igreja e a igreja precisa de mim. Eu preciso do irmão do outro ministério e o irmão do outro ministério precisa de mim. Aleluia. Se eu sou adorador, eu não posso ter essa diferença, igreja. Aplauda o Senhor Jesus. Glória a Jesus. Ah, mas é porque aquela igreja eu não gosto. Jesus não te chamou para gostar da igreja. Jesus te chamou para ser a igreja. É totalmente diferente. Não é para gostar, é para ser. Aleluia. Aí depois que você for à igreja, você decide se gosta de você ou não. Porque você sendo a igreja, você faz parte dela. E eu duvido que você não gosta da sua mão. Eu duvido que você olhe para o seu pé e diga: eu vou cortar porque eu não gosto dele. Aleluia. Eu duvido que você olhe para o olho direito e diga: eu não gosto desse olho, eu vou arrancar e deixar para o esquerdo porque eu não gosto direito.
Duvido, quando você for à igreja, quando você realmente for à igreja do Senhor, ou parte dela, jamais você vai ver a pessoa que está do lado, que é membro do corpo de Cristo, como alguém diferente de você. Louvado seja Deus. Então Jesus manda os discípulos. Foram gostando, eu não sei se eles foram gostando, mas eles foram. E quando Jesus manda os discípulos, chega uma mulher para tirar a água daquele poço. Veja bem aqui. A Bíblia diz que quando aquela mulher chega, começa a tirar água, aí Jesus puxa uma conversa com ela. Aleluia. Jesus disse, me dá um pouco de água, ou me dá água para que eu beba. Eu imagino ali o susto que aquela mulher teve. Não porque ela não viu Jesus, ela viu, mas porque ela conhecia. Que há uma diferença cultural, há uma diferença no falar, e havia uma diferença no vestir entre o judeu e o samaritano. Era todo que você olhava e de longe. Sabe, é como antigamente. Hoje em dia não, você não conhece crente pelas vestes mais não, sabe? Você não conhece, inclusive tem uns crentes aí, meu irmão, que misericórdia, né? As vestes, pelo amor de Deus. Você não conhece mais crente pela veste. Mas antigamente, andando na rua, em qualquer lugar que você vesse um crente, seja homem ou seja mulher, você vai ver, aqui é crente. Ou é crente ou é testemunho de Jeová, porque as roupas são parecidas. Ou é crente ou é testemunho de Jeová. Então, conhecia de longe. Hoje em dia não, hoje em dia não tem mais como conhecer. Mas a palavra do Senhor vai dizer que aquela mulher se assusta. E ela olha para Jesus e diz assim, como sendo tu judeu? Vem pedir água a mim que sou samaritano. Aquela mulher tinha uma consciência da rixa, da intriga, da separação que havia entre esses dois povos. Aquela mulher sabia que nenhum judeu falava com o samaritano. Havia outra situação ali. Aquela mulher não era uma mulher respeitada na sociedade, não. No contexto, mais em diante da palavra, você vai entender. E ela diz, como sendo tu judeu, pede algo a mim, que sou samaritana. Aí Jesus entra mais fundo e diz assim, se tu soubesse quem te pede de beber, você não daria água. Você pediria que eu lhe desse água. E a água que eu te der jorraria dentro de você uma fonte, ou melhor, criaria em você uma fonte que jorrará para a eternidade. Sabe o que Jesus está dizendo aqui? Se tu soubesse, mulher, quem está falando com você, tu não ia me oferecer água, não. Vou aqui parafrasear, usar minhas palavras. Eu falei isso que estou pedindo água, só para poder puxar uma conversa com você, para entrar na conversa, mulher. Mas se tu soubesse quem está puxando conversa contigo, mulher, você pediria água, e a água que eu te der, jorraria uma fonte dentro de você, que jamais iria secar, aleluia. Jorraria para a eternidade, a fonte da água da vida, louvado seja Deus. Aquela mulher, ela não entendeu de imediato. Muitas vezes, igreja, Deus está falando, mas a nossa mente está cauterizada, nós não entendemos realmente o que Deus está falando. E ela diz, como pode tu me dar água? Seria porventura tu maior do que nosso pai Jacó, ou seja, aquele que fundou o poço, né? E que nosso gado bebe dele, o seu gado bebeu dele, os seus filhos bebeu dele, nós bebemos até hoje. E também tu não tem com que tirar água do poço. Como você me daria água? Louvado seja Deus. Aí Jesus diz, mulher, se a água que eu te der, se você me der água, tornará a beber. Mas se tu beber da água que eu te der, nunca mais tu terás sede. Aí ela se anima e diz, então me dá dessa água para que eu beba. Aí Jesus diz, olha, vai, chama teu marido e vem aqui. Será que Jesus não conhecia aquela mulher? Porque Jesus, ele procura estratégias. Ele quer ouvir da nossa boca. Um dia eu vi alguém dizer assim, pastor, do que adianta a gente ir para a igreja, dobrar o joelho em casa, dobrar o joelho, orar, pedindo, Deus já sabe, irmãos. Mas ele disse que é para nós orar, é para nós pedir. Ele sabe o que você precisa.
Ele sabe o que está faltando dentro da tua casa. Ele sabe, aleluia, se você precisa de uma bênção financeira, de uma bênção espiritual, de uma cura. Ele sabe se você precisa de uma bênção emocional, ele sabe, mas ele quer ouvir da sua boca. Jesus conhecia muito bem aquela mulher, louvado seja Deus. Não que Jesus tivesse já ido em Samaria, não que Jesus já tivesse entrado na casa dela, mas ao mesmo tempo que estava ali 100% homem, havia 100% a natureza divina. Jesus diz, vai, chama a tua mulher, porque Jesus queria ouvir o que aquela mulher queria falar para ele. Ou melhor, chama o teu marido. Aí ele diz, Senhor, não tenho marido. Glória a Jesus. Aí Jesus olha para ela assim, ó, e disse assim, disseste com verdade, não tem marido. Ou seja, Jesus está dizendo assim, tu não está mentindo não, tu não tem marido agora. Mas tu já tiveste 5. E o que tu está com ele agora não é o teu marido, por isso tu não tem marido. Diga para quem está do teu lado, não adianta esconder de Deus. Pois diante de Deus, todas as coisas estão nuas e as claras. Nada nós escondemos de Deus. Ou seja, aquela mulher não era uma mulher bem vista na cidade. Porque além de ela ser uma mulher que já teve vários maridos, o motivo não sabemos porque ela separou várias vezes, agora ela estava vivendo com outro que não era marido dela. Mas Jesus queria expor a vergonha da mulher? Não, aleluia. Jesus queria apenas mostrar para ela que quem estava ali conhecia muito bem a vida dela. Aleluia. Jesus não estava ali, não ficou na beira daquele poço para envergonhar aquela mulher. Jesus não te trouxe aqui esta noite para te envergonhar, não, aleluia. Jesus te trouxe aqui esta noite para dizer, eu conheço muito bem quem você é, eu conheço a tua lágrimas, eu vi quando você chorou, eu vi as vezes que você caiu, sem forças para se levantar, louvado seja Deus. Você não estava ali com o propósito de envergonhar aquela mulher. Aleluia. E quando ela disse, não tenho marido, você disse as verdades, já tiver 5 que tem, não é teu. Aí aquela mulher desabou. E ela disse, reconheço que tu és um profeta. Aleluia. Mas os nossos pais, aí ela volta lá, vários anos atrás. Os nossos pais dizem que os judeus dizem que é em Jerusalém que é para adorar. Os nossos pais dizem que é no Monte Gerazim. Quando o Messias vier, isso ela falando, ele vai nos dizer onde é o lugar de adorar. Aleluia. Jesus amado. Glória a Deus. E eu te pergunto para você nesta noite, você já entendeu onde é o lugar de adoração, igreja? Aonde é o lugar de adorar, louvado seja Deus. Mas tem muitos crentes que dizem na igreja, até eu vou para a igreja para... Você veio para aqui fazer o que aqui hoje, igreja? Você veio fazer o que aqui hoje, igreja? Mas os judeus diziam que era lá no templo também, os samaritanos diziam que era um Monte Gerazim. E aí se pergunta, é aonde, igreja? Nós temos que entender, aleluia, que não é um lugar de adorar, aleluia. E tem um lugar, e onde é o lugar de adorar? É no altar. Todo lugar onde se prostra uma adoração, se entrega uma adoração devida ao Senhor, tem que ter um altar. Aleluia. E a palavra do Senhor diz que você é altar de Deus. Templo e morada do Espírito Santo de Deus. E não existe templo dedicado a Deus sem altar. E onde é esse altar? É o centro do teu coração. Aleluia. Aquela mulher diz, mas os nossos pais diziam que é no Monte Gerazim. Os judeus diziam que é em Jerusalém. Mas quando o Messias chegar, ele vai dizer. Aí Jesus fala, a hora vem. E já chegou, e agora é que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Sabe o que Jesus estava dizendo? Mulher, tu não entendeu nada, aleluia. A hora é agora, e já chegou a hora dos verdadeiros adoradores adorar o Pai em espírito e em verdade. Jesus estava dizendo assim, mulher,
não é lá no monte, não é lá no templo, é onde tu está, como templo ignorado no Espírito Santo. O lugar de adorar é onde há um altar. Se tu é altar do Espírito Santo, é na casa onde você está, é onde tem um altar, é no trabalho, é o altar, é na escola, é o altar, aleluia, é na igreja, é o altar, aonde você for e estiver, é o lugar de adorar o Pai, Espírito e verdade. Oi, Jesus. Ah, pastor, então quer dizer que eu vou passar o dia todo cantando. Cantar na escola, cantar na igreja, cantar no chuveiro, cantar na sala, cantar na cozinha, fazer comida cantando, lavar, varrer, arrumar a casa cantando, passar o pano cantando, trabalhar cantando, estudar cantando. Não é isso que o Senhor está dizendo. Se puder, faça. É bom. Eu tenho inveja quando vejo as irmãs cantando, arrumando a casa cantando. Não é a inveja de arrumar a casa, não, é porque eu não sei cantar. Não. É porque eu não sei cantar. Eu acho tão lindo. Irmãs cantam uma voz tão linda. Eu nem tenho voz bonita e nem tenho voz. Eu acho lindo. Se pode, cante. Louvado seja o Senhor. Mas adorar, igreja, vai muito além de uma canção. Aleluia. Adorar a Deus vai muito além de uma música bem afinada, bem entoada, dentro do tom. Adorar a Deus é mostrar quem Deus é através da tua vida. Louvado seja Deus. Sabe quando você vê alguém necessitado, caído, chorando, você chega e se não tiver condições financeiras, oferece um abraço, oferece uma mão amiga, oferece, aleluia, um conselho, aleluia. Sem interesse, sem querer nada em troca, aleluia. Você está demonstrando Deus que tem na tua vida e exaltando e adorando o nome do Senhor. Lembra da parábola do samaritano? Aleluia. A Bíblia diz que descia de Samaria para Jerusalém. Descia ali um fariseu, um escriba, melhor dizendo, para o templo. No meio do caminho ele encontrou um homem que estava caído, foi assaltado e foi espancado. Mas aí quando ele viu o homem, ele disse, aqui tem ladrão, aqui tem assaltante. Eu não posso ficar aqui. Não parou para ajudar, ele passou de longe e foi ligeiro, com medo de ser assaltado também e foi embora. Mas ele era um escriba. O que era um escriba para quem não conhece? Um escriba eram as pessoas que pegavam e copiavam a Torá. Fazia cópias, livros, rolos do livro, para passar para outras pessoas. Ou seja, era uma pessoa que copiava a Bíblia para outras pessoas lerem. Aleluia. Ele tinha muito conhecimento da Sagrada Escritura, conhecia de cor até. Mas ele não entendeu aquele versículo que diz, amar o teu próximo como a ti mesmo. Ele não viu ali, ele se preocupou com ele. Eu vou ser assaltado, eu não posso ficar aqui, eu tenho que ir embora. E passou ligeiro. Aí nós estamos falando de culto de adoração, né? Desceu um levita. Quem é o levita? É o que canta no templo, é o que faz a obra no templo. Ele, quando passou, viu o homem lá, caído, ferido, machucado. Ele fez a mesma coisa, a Bíblia diz que ele passou por longe. Ambos eram judeus, passaram por longe, não. Primeiro, eu não posso parar porque esse homem é samaritano aqui, não posso julgar esse homem. Eu também não posso parar porque eu posso ser assaltado aqui, um lugar deserto, se assaltou ele, pode me assaltar também e foi embora. Mas era um levita, ele talvez se preparou, passou o dia todo ensaiando o melhor louvor para entregar no templo. Chegou lá com a melhor das intenções para cantar uma música bonita, para impressionar quem estava na igreja. E isso é bom para nós entender, igreja. Do que adianta eu passar o dia todinho, dar o melhor para mim, ensaiar, esterilar minha voz, repassar o louvor várias vezes. Mas eu vejo alguém do meu lado caído, necessário, precisando de uma oração, precisando de uma palavra, precisando de um conselho, de uma mão amiga. E eu simplesmente, porque tenho um compromisso na igreja, não posso faltar. E deixa o meu irmão lá na necessidade e chega aqui e é glória a Deus e aleluia, mas esse louvor não toca o trono de Deus. Aí desce o samaritano. Quem era o samaritano? Aos olhos do judeu, um excluído, um imundo, uma pessoa que não merece nem entrar no templo. Aliás, samaritano não podia entrar no templo, irmãos. Não entrava, nem que quisesse. Samaritano não podia entrar no templo. Judeu não dava paz do Senhor ao samaritano.
Mas o samaritano vem descendo, encontra o rapaz caído no chão. A palavra do Senhor, a parábola vai dizer que ele chega, olha para o rapaz e vê que está machucado. Ele pega um óleo e passa ungindo as suas feridas, ou seja, o azeite para sarar os ferimentos. Cuida dele ali, enxuga, passa um pano nos ferimentos, amarra os locais mais graves. Pega aquele rapaz, coloca ele em cima do seu cavalo e agora sai de pé, puxando o cavalo com o rapaz ferido em cima, porque o rapaz não podia andar. Ele não era dali, ele ia para longe, mas a palavra do Senhor vai dizer que ele leva aquele rapaz até uma hospedaria, ou seja, até o hotel de hoje, o chamado hotel As Pousadas de hoje. E ele, quando chega na pousada, ele chama o dono da pousada, ele paga um quarto e diz: olha, esse rapaz vai ficar aqui. E eu vou pagar a diária dele. E paga vários dias. E cuide dele, tá que eu vou pagar merenda, almoço, janta, comida, dormida. Eu vou pagar para você trocar as feridas, os panos das feridas dele, eu vou pagar tudo. E vou viajar. E quando eu voltar, se ele não estiver aqui, tiver gastos posterior, quando eu chegar eu pago o passadeço. E a palavra do Senhor vai dizer que Jesus, contando essa parábola, ele olha para os discípulos e pergunta: quem aí amou mais o próximo? Quem aí realmente adorou a Deus em espírito e em verdade? Foi o levita ou foi o escriba que foi para o templo? Foi o levita que cantou uma canção bonita no templo e fez pessoas chorarem ao ouvir a canção? Ou foi aquele que amou o próximo, aleluia, e se compadeceu do necessitado? Louvado seja Deus. Então, igreja do Senhor, nós temos que entender: Jesus, aleluia, leva os seus discípulos ali para quebrar paradigmas. Quando ele olha para aquela mulher, e ele diz: a hora vem, já chegou, e que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade. Jesus está dizendo: a hora chegou. A hora é essa, em que você vai adorar o Pai. Não é no templo, não é no monte, não é na igreja apenas. É espírito e é verdade. O que quer dizer isso? É espírito, emoção, aquilo que vem de dentro da alma. Mas em verdade, não é uma coisa para impressionar, é aquilo que eu realmente sinto. Aleluia. Não é uma música apenas fingida, porque eu tenho que fazer bonito para receber um novo convite, ou quem sabe talvez eu fazer bonito aqui para alguém vir me chamar para lugares maiores. Não, aleluia. É porque eu tenho amor por aquilo que faço. Louvado seja Deus. Aleluia. Então, a palavra do Senhor é bem clara. É uma adoração, aleluia, que causa reconhecimento de Deus dentro de nós. Ou melhor, Deus reconhece a nossa adoração. Mas também a nossa adoração, ela é um reconhecimento pela majestade de Deus. Quando você vem adorar a Deus, não é apenas cantar uma canção, é reconhecer quem Ele é. Louvado seja Deus. Lá no livro de Jó, aleluia, capítulo de número 1, versículo de número 20 e 21, vai dizer, aleluia, que Jó perdeu, olha, no capítulo 1, Jó perdeu gado, Jó perdeu ovelha, Jó perdeu jumento, Jó perdeu camelo, e Jó perdeu 10 filhos. Irmãos, para imaginar aqui. Para imaginar, eu não sei a hora, mas imagina o final da tarde. O pai de família mais rico daquela região, agora não tem nada. Ele tinha 1000 juntas de bois. Sabe o que é isso aqui, para você entender? Para quem trabalha na roça, quem já viveu, já viu o que é cultivador, né? Quem já viu cultivador, é um animal puxando uma ferramenta que vai arar a terra. Só que na época usava-se 2 bois para cada cultivador. Então era uma junta de boi puxando um cultivador. Jó tinha 500 juntas de boi. Era como se Jó tivesse 500 tratores para cortar a terra, para cuidar da sua lavoura. Jó tinha 7.000 ovelhas. Jó tinha muitos camelos, não lembro agora a quantidade. Em menos de 3 horas Jó perdeu tudo, mas Jó tinha 7 filhos e 3 filhas. Eu acho que era a maior riqueza que Jó considerava, não era o gado, não era os camelos. Sabe, os camelos eram como se fosse a frota de avião, ou melhor, de ônibus mais luxuosa que tiver. Era o Guanabara da época, ou talvez a Itabemirim já quebrou, mas a Guanabara da época, que é a maior empresa de ônibus que tem hoje no Brasil,
Então é como se Jó fosse dono da Guanabara do Oriente. Em menos de 3 horas Jó não tem mais nada. Jó não tem mais camelo. Jó não tem mais ovelha. Jó não tem mais gado. Jó não tem mais fazenda. Jó não tem mais nada. Aí no finalzinho da tarde, eu imagino o quê? A Bíblia não diz horário, mas eu imagino no finalzinho da tarde você vê um cortejo. Uma multidão chorando. O que é isso? É Jó levando para enterrar 7 filhos homem e 3 filhas mulher que morreu no mesmo momento, no mesmo dia que ele perdeu toda a riqueza. Aleluia. Você que é pai e mãe, você pode imaginar, principalmente você que já perdeu alguém da sua família, você pode imaginar a dor que esse pai de família estava sentindo? Agora eu te pergunto para você, dá para cantar uma canção depois desse momento? Dá para cantar um louvor a Deus, aleluia, e dizer a Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor? Dá para cantar? Aleluia. Dá para cantar, Milton? Hein? Mas nós somos adoradores. A mulher de Jó chega para Jó e diz assim: Jó, tu mantém a tua fidelidade a esse Deus, Jó? Amaldiçoa esse Deus e morre. Jó disse: Deus me deu, Deus tirou. Prostrou-se em terra, aleluia, e adorou o nome do Senhor. E não atribuiu a Deus falta nenhuma, em momento nenhum. Ele disse: Deus é culpado, Deus foi rir, ou Deus pesou a mão sobre mim. Não, em tudo Jó adorou o Senhor, aleluia. Então a igreja do Senhor, adorar o Senhor é espírito e verdade, é adorar quando está fazendo churrasco, mas adorar também quando parte o outro para toda a família. Adorar o Senhor é espírito e verdade, é adorar o Senhor quando o carro novo está na porta, mas adorar também quando os pneus da bicicleta estão furados. Adorar o Senhor em espírito e verdade é adorar o Senhor sendo abraçado por toda a família, mas também adorar quando é rejeitado e todas as portas se fecham para você. Há um momento da nossa vida que nem nosso pai quer nos ver. Pastor, mas tem momento sim. Tem momento que até os pais fecham a porta para os filhos. Às vezes por rindar dos pais, às vezes por rindar dos filhos. Mas acontece. Mas o verdadeiro adorador, ele entende que Deus não é culpado da luta que está passando. O verdadeiro adorador, ele adora o Senhor independente da situação. Independente do momento, porta aberta ou porta fechada, aleluia. Abraçado ou rejeitado, com dinheiro ou sem dinheiro, aleluia. Ele adora, porque não é pelo aquilo que Deus dá, não é por aquilo que Deus entregou, mas é pelo que Ele é, aleluia. Ele é Deus sem você, Ele é Deus sem a sua adoração, Ele é Deus sem a tua glória. E se você acha que canta bonito para impressionar a Deus, eu quero dizer agora para você: há legiões e legiões de anjos do céu, querubins e serafins, cantando 24 horas para Deus. E olha que a voz deles não é que nem a taquara rachada igual a minha, não. Não canto desafinado igual a mim, não. Sabe, é porque Deus te ama. Deus te ama. Aleluia. E Deus não está preocupado se a tua voz é bonita, se você faz mais do que ninguém. Ele entende a intenção do coração. Mas, voltando aos samaritanos, quando nós viermos à casa do Senhor, nós temos que chegar aqui com o nosso altar consertado. Lembra que Jesus disse que ele estava no templo, na região do gasofilácio. Para quem não sabe o que é gasofilácio, poucas igrejas que tem. Mas algumas igrejas ainda tem. Quando vai entregar a oferta, o obreiro não passa com a salva pegando. Tem uma caixinha de madeira na frente, ali na nossa missionária tem. Uma caixinha de madeira, você vem e coloca a oferta ali dentro. O nome daquilo ali é gasofilácio. Do grego quer dizer ofertário. E Jesus estava observando o povo no templo, Jesus está próximo do gasofilácio, e vendo ali as pessoas colocarem as ofertas. E lembre-se que ofertar é o momento de adoração a Deus. Quando se fala de oferta, não está falando apenas de dinheiro. É claro, naquele momento específico era financeiro.
Quando nós, às vezes, equivocadamente, vamos orar para os que estão ofertando, que vão ofertar e dizimar na casa do Senhor, nesse momento é financeiro. Mas você já começou a ofertar desde a hora que chegou. Ofertou o seu tempo, ofertou a sua voz, ofertou o seu glória, ofertou a sua adoração. Mas às vezes você não trouxe nenhuma moeda para colocar. Eu não ofertei hoje. Se você veio para adorar, você ofertou a sua adoração. Mas Jesus está olhando ali. E a Bíblia diz que ele está olhando os ricos e colocava muitas e muitas moedas. Imagine uma moeda caindo numa caixa de madeira, o barulho que não faz, sendo muita. Se for de 20 para lá, você imagina o barulho que aquelas moedas fazem até chegar lá embaixo. E Jesus observando, aí chegou uma viúva. A viúva colocou um denário, a menor moeda que tinha. Trazendo para nós em validade hoje é 5 centavos. A menor moeda que tem validade hoje aqui é 5 centavos. Só que Jesus disse que ela colocou tudo que ela tinha. Você está entendendo aqui? Enquanto os ricos colocavam o que lhes sobrava, financeiramente para o templo, pode ser que tenha algum valor. Porque, é claro, às vezes o que sobra do rico dá para reformar essa igreja todinha. Dá para colocar os ar-condicionado que está faltando. É o que sobra do rico? Pode. Mas o que agrada a Deus muitas vezes não é o que sobra do rico, mas é tudo que eu dou a Deus. E aquela viúva, ela entregou tudo que ela tinha. Que era aquela única moeda, a menor moeda e validade que tinha na época. E Jesus chama os discípulos. E eu imagino Jesus sentado, a Bíblia diz que está sentado aqui, ele olha para os discípulos e diz assim: quem foi que deu a maior oferta? Eita glória! Oi, Deus! Aí imagina que Judas, o tesoureiro seu, tu viu aquele ali, ó, tanto de moeda que ele colocou, não dá para contar não, mas foi ele, viu? O homem quase que não para de colocar moeda no lugar, só falar, Aí Jesus, aquele ali, deu do que sobrou. Ele trouxe o resto para o Senhor. Ele trouxe o resto da adoração. E eu pergunto para você nesta noite, que veio esse culto de adoração, que veio adorar o Senhor, o que você trouxe ao Senhor? Às vezes passamos todo o dia, buscando coisas, agradando o mundo, agradando a carne, aí tiramos 1 minuto para preparar o que eu vou trazer para o culto. Tiramos 1 minuto, meia hora, 5 minutos para preparar o que eu vou trazer para o altar do Senhor. E às vezes nem preparamos direito, que é, nós trazemos o resto, tiramos o resto do dia todo para as coisas da carne, para o mundo, mas tiramos 1 minuto para Deus. Aí Jesus olha assim, aquela mulher, da sua pobreza, ela deu tudo quanto ela tinha. Sabe, pastor, mas eu vim para o culto hoje, sabe, a correria, preocupada, amanhã tem isso, depois tem aquilo, tem que fazer isso, não deu tempo nem de ensinar, de ensaiar o louvor, quase que eu não consigo ensaiar o louvor, mas eu cheguei, não faça isso não. Tira o seu melhor para Deus. Eu não estou falando financeiramente de dinheiro, apenas dinheiro não, porque muitas vezes, eu digo, a oferta não é só dinheiro, a adoração não é só dinheiro. É o seu melhor, o seu tempo, aleluia, para Deus, louvado seja o nome do Senhor. Para que quando você chegar aqui, aleluia, abrir a sua boca e começar a entoar uma canção, antes daquela música tocar no coração dos ouvintes, ela chega ao trono de Deus como um cheiro suave, o louvor sobe, a glória desce, aleluia, e enche a igreja da glória de Deus. Louvado seja o nome do Senhor, já vou estar terminando. Aleluia. Adoração é uma entrega total, é um sacrifício, igreja. Pode olhar de Gênesis a Apocalipse. Todo momento que você vai ver o povo de Deus adorando o Senhor, tem uma entrega. Quando, aleluia, Abraão foi adorar o Senhor lá no Moriá, o que é que ele levou? Quem lembra aí? Gênesis capítulo 22. Ele foi para o Monte Moriá. Ele levou o que, igreja? Seu filho Isaac. É um sacrifício.
Ah, mas eu vou adorar a Deus. Não, mas aquela música eu já conheço, eu sei de qual é salteada. Eu sei da frente para trás. Você nem ensaiar. Que sacrifício você está fazendo para Deus? Já sabe? Então ensaie mais ainda para fazer melhor, mais bonito ainda. Para trazer melhor para Deus. Todos os patriarcas, Jacó, Isaac, Abraão, Jacó, Isaac, todos quando foram adorar o Senhor, levaram um sacrifício. Não é do nada, não se chega diante de Deus de mãos vazias. Não gosto de entender isso. Senhor, o que é que eu vou levar para a tua casa hoje? Eu estou indo para um culto de adoração. O que é que eu vou levar à tua casa hoje? Eu vou levar o meu coração quebrantado. Eu vou orar antes de sair. Eu vou jejuar. Eu vou preparar o meu altar. Aleluia. E vou me entregar na igreja, no culto, como oferta agradável a ti. Como disse Paulo em Romanos capítulo 12. Que vós seja como oferta agradável a Deus. Como um sacrifício vivo, cada um de vocês, cada um de nós, quando temos que nos entregar no altar do Senhor, como um sacrifício vivo e agradável a Deus, aleluia. Para que este culto não seja só uma palestra, não seja só um momento de reunião, mas seja um momento, aleluia, em que Deus visita o seu povo, aleluia, e a glória do Senhor se faz presente no lugar. Finalizando, concluindo, Deus não precisa da sua voz. Entenda isso. Para imaginar, você vai dar um presente para um rico. Eu já até falei aqui uma vez. Eu trabalhava com uma pessoa aqui nessa cidade, e um rapaz ofereceu um queijo para a esposa dele. A esposa dele era aquela pessoa que, além de ser ignorante, ela responde na bucha. E eu fui para receber o pagamento do serviço que tinha prestado, e esse rapaz que havia oferecido o queijo, chegou lá. E ele olhou para a mulher e disse: fulana, eu não esqueci de ter o queijo não, viu? Eu vou trazer. Ela olhou para ele e disse assim: eu pedi? Está com 3 anos você prometeu esse queijo, você nunca trouxe, eu já comi um outro de queijo. Não precisa não. Ela disse na cara assim. O que ela quis dizer? Eu não preciso, se ele quisesse impressionar ela, o que ele fazia? Prometi e tinha trazido logo. Ele tinha evitado de receber essa resposta, talvez tivesse agradado a ela. Não é que nosso Deus seja mal educado, mas Ele não precisa da tua voz para cantar para Ele. Entende isso aqui? Diga para quem está do teu lado aí. Deus não precisa da tua voz para cantar para Ele, mas Ele não rejeita. Aleluia, louvado seja Deus. Ele não precisa, mas Ele não rejeita. Quando você faz com o coração quebrantado, Ele olha a intenção. Ah, tem querubim que canta melhor do que ela tem, é verdade. Mas os querubins fazem porque foram programados para fazer isso. Eles fazem porque eles foram criados para fazer isso. Mas ela não foi criada para isso. Mas ela não foi feita exclusivamente para isso. Mas ela está mesmo cantando ruim, mesmo rouca, mesmo desafinado, mesmo desafinada. Está tentando me agradar, está dando o seu melhor. Eu pararei os céus para ouvir a voz dele, ouvir a voz dela. Louvado seja Deus. Ele tem corais celestiais. Aleluia, Ele deseja, na verdade, ao nosso coração. Quando está falando coração, não está falando do músculo que pulsa o sangue, não, que moveu o sangue. Está falando, aleluia, das nossas emoções, do nosso melhor, daquilo que vem de dentro da nossa alma. Uma adoração que não transforma o adorador, presta atenção nisso aqui, ó. Uma adoração que não transforma o adorador é apenas barulho. Que hoje, ao sairmos deste lugar, não temos apenas cumprido um culto. E aqui quero me chamar a atenção. Tem crente, eu vou porque eu não posso perder o culto de doutrina. Eu tenho que ir, eu posso perder quarta, eu posso perder domingo, mas eu não posso perder o que eu tenho que ir. Não é porque eu não posso perder, é porque eu não quero perder. É diferente. Sabe, as pessoas colocam as coisas na igreja igual estão postando hoje nas academias, nas redes, as obrigações da academia na rede social. Parece que as pessoas vão para a academia já estão devendo tudo. Não é assim? Termina, faz o seu exercício físico, termina, tira uma foto, posta na rede, está pago. Está pago.
Só falta terminar, sair da igreja, tirar uma foto, tá pago. Paguei o culto de hoje, estou devendo o culto de hoje, tá pago. Tá pago nada, aleluia. Nós temos, aleluia, que prestar atenção para coisa. Nós, aleluia, precisamos, aleluia, vir ao culto, vir à casa do Senhor, adorar o Senhor, aleluia, para transformar dia após dia a nossa vida. Hoje nós saímos desse lugar, não temos apenas cumprido um culto, mas temos nos tornado o próprio altar, onde o fogo do Espírito arde continuamente. Adorar como se fosse a última oportunidade, pois o Rei está prestes a voltar. Fique de pé em nome de Jesus. Manel, vamos trazer mais um louvor. Pretinho, rapidinho aqui. Para imaginar, igreja, se esse fosse o último culto. E se nós tivéssemos uma agenda a cumprir. Imagine você que foi convidada para, em cima da hora, para cantar numa festa grande. E alguém dissesse, olha, quando terminar aqui, você não sabia de nada. Mas ao chegar aqui, quando terminar o culto, você vai cantar no congresso. O que você ia fazer? Eu não quero perder o congresso, eu não quero perder a oportunidade. Mas eu não me preparei, então eu vou aproveitar esse culto para ensaiar. Para fazer o meu melhor, sabe? Como fosse o último momento da minha vida. Seria assim ou não? Seria. A igreja do Senhor tem que adorar ao Senhor aqui, como se fosse o último culto aqui na terra, louvado seja Deus. Porque após sairmos daqui, não haverá momento para estar no céu. A palavra do Senhor diz que nós iremos estar num grande coral. Juntamente com a igreja, aleluia. Juntamente com os anjos, querubins e serafins. E o mais gostoso é que naquele dia, igreja, a tua voz não será diferente da dos querubins nem dos serafins que adoram santo, santo, santo ao Senhor dos Exércitos. Então termine esse culto adorando o Pai em Espírito e em verdade. Termine esse culto, aleluia. Deixe agora todas as tuas preocupações, tudo o que está causando inquietação. Ah, mas a minha família, mas o meu filho, mas o meu esposo, mas o desemprego, mas a falta de dinheiro. Esqueça tudo isso agora. Deixa fora. Aleluia. Faça como está escrito em Mateus, capítulo 6, versículo 33. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas.